Bem, os ataques aparentemente continuam. Há cerca de 20 minutos, agências iranianas informaram que os Estados Unidos realizaram novos ataques próximos à ilha de Qishm, perto do Estreito de Hormuz. Isso ocorre enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia se deve intensificar a guerra com o Irã. As opções discutidas são bastante significativas. Relatos afirmam que Trump se reuniu esta semana na sala de situação para discutir a tomada da ilha Karg com tropas americanas e o bombardeio de complexo de túneis ligado ao programa nuclear chamado Pickaxe Mountain. E, em suas próprias palavras, na Fox News, ele ameaçou atacar usinas de energia e pontes do Irã na próxima semana, a menos que a República Islâmica aceite negociar. Trump também acrescentou, e eu cito: "Temos outras pessoas que farão a operação terrestre por nós." Ninguém explicou a quem ele se referia, mas agora vamos conversar com Jason Brodsky, diretor de políticas da United Against Nuclear Iran, que está conosco. Jason, quão reais são essas opções? E quão perto você acha que Trump está de realmente apertar o gatilho? É um prazer estar com você. Creio que essas opções são reais. O regime iraniano já mostrou que, mesmo quando os Estados Unidos oferecem um generoso pacote de alívio nas sanções, sob memorando de entendimento que permitiria ao Irã vender petróleo em dólares pela primeira vez em décadas. Para iniciar discussões sobre o desbloqueio de ativos e acenar com um fundo de investimento de 300 bilhões de dólares para a reconstrução como parte de um acordo final. O regime iraniano destruiu o memorando de entendimento com seu próprio mau comportamento. Acho que o presidente Trump está certo. Esse memorando foi um teste e o regime iraniano falhou. O regime vem falhando nesse mesmo teste há 47 anos, sob administrações democratas e republicanas. E em algum momento, vamos ter que parar de dar novas chances. A ideia de tomar a ilha de Karg, por onde passam cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã, seria uma das operações militares mais importantes vistas no Oriente Médio em décadas. Sabemos que um general aposentado dos Estados Unidos está dizendo publicamente que Washington deveria fazer isso. Mas até que ponto o alto comando militar está realmente considerando essa possibilidade? O que isso mudaria na guerra, se ocorresse? Será realmente possível? Sim, eu acho que é possível. Acho que os Estados Unidos têm planos para isso. E acredito que o presidente Trump está considerando seriamente essa possibilidade. O presidente Trump, na verdade, fala sobre tomar a ilha Karg desde os anos 1980. Então eu não ficaria surpreso se isso fizesse parte das discussões na sala de situação. Os Estados Unidos precisam intensificar a escalada para mudar o quadro estratégico na região e para afunilar as opções do regime iraniano. E a dor só tem aumentado nos últimos dias, à medida que os Estados Unidos. Os ataques militares aumentaram em frequência e intensidade, e os Estados Unidos estão mostrando capacidade de intensificar a escalada aqui. E é isso que eles vão ter que fazer. Claro, a Pickaxe Mountain é mais profunda que Natanz e Fordo, locais já bombardeados por Estados Unidos e Israel. Assim, bombas convencionais de penetração talvez não a alcancem. Então, Trump diz que vai agir se o Irã se tornar um local nuclear funcional. Mas, novamente, os Estados Unidos realmente têm capacidade de destruir isso caso aconteça? Bem, eu acho que a operação para neutralizar a Pickaxe Mountain pode envolver um componente terrestre. Então, isso é algo que o presidente vai ter que considerar. Obviamente, isso apresenta riscos enormes para qualquer tipo de força dos Estados Unidos que esteja em solo. Mas há outras opções que podemos tomar sem empregar forças terrestres perto da Pickaxe Mountain, que o presidente pode escolher neste momento. Acho que ele vai preservar sua margem de manobra para ter opções de escalar caso o regime iraniano continue agindo e rompendo acordos que havia aceitado originalmente. Agora, é claro, precisamos observar o que Trump disse à Fox News. Ele afirmou que outras pessoas cuidarão da campanha terrestre e disse: "Nós faremos a campanha terrestre." Essas foram suas palavras exatas. De quem você acha que ele está falando? Obviamente, neste programa, já levantamos aqui no passado a ideia de que as forças curdas poderiam desempenhar um papel. E Israel entra nesse cálculo? Pode haver um componente israelense em uma campanha terrestre. Pode haver um elemento secreto na campanha terrestre. Então acho que o presidente está definitivamente insinuando alguma coisa. Mas bem, novamente, os Estados Unidos têm a capacidade de atingir outros locais além da Pickaxe Mountain, que causarão muita dor ao regime iraniano.
Obrigado por estar conosco, Jason Brodsky. Obrigado. Agora vamos conversar com nossos convidados no estúdio, Yakov Lapin, analista de segurança e apresentador do Ross Handler Report. E claro, nosso analista de assuntos internacionais, Dan Perry, ex-editor da Associated Press para a Europa e Oriente Médio. Certo, então há muita retórica agora vinda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Acho que a pergunta neste momento é: o que realmente mudou? Porque as eleições de meio de mandato ainda estão por vir. Sabemos que não há muito apoio do público americano para uma nova guerra. Aconteceu algo específico que está fazendo com que Trump faça essas declarações agora? Acho que há dois cronogramas no Oriente Médio. Um diz que nada pode acontecer até as eleições de meio de mandato, isso nos leva até outubro. E isso é demais, porque neste momento, Trump tem que. O outro cenário é que não podemos esperar tanto tempo porque os iranianos estão forçando a barra e tornando impossível para os americanos não acelerarem a retaliação às suas ações bem antes das eleições de meio de mandato. Acho que Trump deve ter concluído que o dano que estava sendo causado e, de modo geral, os interesses americanos, além do aspecto político, se pudermos acreditar que Trump pensa dessa forma, mas talvez ele consiga às vezes, ou talvez seja o ego dele porque ele estava parecendo um perdedor, Basicamente, exige uma ação. Certo, Yakov, quero falar sobre a ideia de forças terrestres no Irã. Trump dizendo que ele tem gente que faria isso e o papel de Israel, especialmente com as eleições israelenses em outubro. O que você acha que Israel está disposto a fazer? Até onde Israel irá nessa luta contra a República Islâmica do Irã? Bem, antes de tudo, é importante notar que Israel está, neste momento, à parte. Porque essa luta agora, e eu chamaria isso de uma luta de baixa intensidade, apesar do fato de já estar acontecendo há dias e dias, os Estados Unidos usam pouca parte de seu poder de fogo e a concentram na costa sul. Porque essa é uma luta pelo futuro do Estreito de Hormuz entre o Irã e os Estados Unidos. E os interesses israelenses não são muito afetados por isso, exceto pelo fato de que, quanto mais isso se afasta de um mau memorando de entendimento e de um mau acordo diplomático do ponto de vista de Israel, melhor. Os interesses de Israel são impedir que a República Islâmica desenvolva capacidades ameaçadoras, como nucleares, balísticas e forças por procuração. Portanto, eu não esperaria nenhum envolvimento israelense em nada relacionado à ilha de Karg. Nenhum envolvimento direto. Isso seria uma operação americana, se é que acontecer. Há vários motivos para o presidente Trump ter hesitado até agora. Tomar a ilha de Karg não será difícil para eles. Mas ficar lá e enfrentar a campanha da Guarda Revolucionária Islâmica contra as forças americanas em terra é outra história. Trump enfrentaria problemas semelhantes aos que Bush teve no Iraque, mesmo com uma força pequena e sem querer ir para lá. Existem outros alvos no Irã que poderiam, potencialmente, sofrer incursões de comandos israelenses, mas esses são muito arriscados. E o primeiro plano sempre será baseado no poder aéreo. Sabe, seria preciso uma situação muito grave para Israel considerar lançar incursões de comando em solo iraniano. Mas, se ocorrer, seria contra uma instalação nuclear, não a ilha de Karg ou instalações de petróleo, que Israel trataria sempre pelo ar. Muito rapidamente. Acredito que há duas formas de usar tropas terrestres. Uma delas é ocupar áreas específicas, como a costa iraniana próxima ao Estreito de Hormuz. E a outra são operações de comando. Israel, já com tropas na Síria, Líbano e Gaza, não precisa ocupar o Irã. Descarta essa possibilidade. Operações de comando envolvendo habilidades ou inteligência de Israel são arriscadas, como Yakov disse, mas não impossíveis, especialmente para extrair material nuclear, se algo assim surgisse. Certo, e claro, com as eleições chegando, vai ser muito interessante ver como isso vai influenciar as decisões de Netanyahu nos próximos meses em relação ao Irã.